Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser rápido e breve aqui. Eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra. 2 Crônicas 26. Vou tomar a leitura como de costume. Diz assim a palavra do Senhor: Então o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 17 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com seus antepassados, Uzias tinha 17 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, e o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu acho interessante nessa passagem de 2 Crônicas 26, a palavra que eu tomei leitura para a tua vida. A Bíblia diz que Amazias ele morre, então quem vai reinar no seu lugar é o seu filho Uzias. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que Uzias tinha 17 anos de idade quando ele começa a reinar. A Bíblia fala que ele vai se tornar rei de Judá. Então percebe um detalhe. Aí uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz que Zacarias estava instruindo ele no temor do Senhor. E a Bíblia diz assim no versículo número 4, no versículo número 5: E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, e o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, olha que negócio forte. A Bíblia é bem clara em dizer que enquanto Uzias buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Percebe o detalhe? Ele não buscou a prosperidade, ele buscou o Deus da prosperidade. Pode perceber, filho. Olha que a Bíblia fala: enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então não é necessidade, filho, de você correr atrás das demais coisas. Não precisa disso. A Bíblia manda a gente buscar primeiramente o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus: busca o Senhor, porque o Senhor é galardoador para aqueles que o buscam. Percebe que a palavra do Senhor é bem clara no livro de Hebreus em dizer que o Senhor é galardoador para aqueles que o buscam. Deus já recompensa quem busca Ele. Percebe um detalhe? A Bíblia fala que enquanto Uzias buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Então percebe, ele buscava Deus e Deus mandava prosperidade para ele. O que Jesus vai falar em Mateus 6,33? Jesus vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não há necessidade, filho, de você correr atrás das demais coisas. Primeiro busca o Deus da prosperidade, porque é Ele que acrescenta, filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, a Bíblia fala que ele foi instruído no temor do Senhor através de quem? Zacarias. Percebe que Zacarias estava ensinando ele. Zacarias colocou os princípios do temor de Deus no coração de Uzias. Percebe? Ele era instruído por Zacarias. Foi Zacarias que mostrou para ele o caminho do Senhor. Aí a Bíblia diz que ele estava sendo instruído. Aí uma coisa que eu acho interessante, irmão, que a palavra do Senhor diz que esse homem, Uzias, ele era muito poderoso. A Bíblia diz, irmão, que ele se tornou um homem poderoso. Por onde ele passava, ele tinha vitória. Só que uma coisa que eu acho interessante, que lá no versículo de número, presta atenção, vou tomar uma leitura para você poder entender. Lá no versículo número 14 diz assim: Uzias providenciou escudo, lanças, capacetes, couraça, arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para ser usadas na torre, em defesa dessas esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Foi ajudado, e assim se tornou muito poderoso, e sua fama se espalhou para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, entrou no templo de Deus para queimar incenso no altar. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes corajosos do Senhor foram atrás dele. Irmãos, olha que tremendo, eu vou com calma para você poder entender. A Bíblia fala que este camarada, Uzias, ele era poderoso. A palavra do Senhor diz que ele tinha máquinas ali projetadas para lançar pedra. O que é? Que máquina era essa? Eu acredito que essa máquina era uma catapulta que ele tinha, porque era a catapulta que atirava pedras. Então percebe que ele tinha máquinas ali projetadas. Ele era um homem muito poderoso. Ele tinha um arsenal poderoso. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, a Bíblia diz que quando ele se tornou poderoso, ele vai se tornar orgulhoso, e o orgulho dele vai levar ele à queda. Percebe o orgulho que leva à queda, irmão? Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia fala que quando ele entra olha que forte, ele entra no templo do Senhor para queimar o incenso. Irmão, ele não tinha, essa função não era dele, essa função era do sacerdote de queimar incenso. Percebe que Uzias está ultrapassando o limite. Ele não foi chamado para oferecer incenso. Este papel era papel dos sacerdotes. Só que Uzias, por causa de se tornar soberbo, arrogante, quis passar por cima da autoridade. Percebe um detalhe, ultrapassou limites, ele entrou dentro do templo. Aí a Bíblia diz assim, presta atenção, irmão, olha que negócio forte. A Bíblia diz no 17: o sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes do Senhor, corajosos, foram falar com ele. Porque a Bíblia faz questão de falar que tinha 80 sacerdotes corajosos para falar com Uzias. Sabe por quê?
Porque Uzias, ele era rei. Então, ou seja, os 80 sacerdotes tinham que ter coragem para poder repreender o rei. Filho, repreender gente grande, você tem que ter coragem, irmão. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Percebe um detalhe, olha que negócio interessante. Por que a palavra do Senhor é bem clara em falar que esses 80 sacerdotes eram corajosos? Porque, lembrando bem, eles teriam que repreender o rei, porque Uzias era rei de Judá, e ele estava na desobediência para com Deus. Então este rei tinha que ser repreendido por alguém. Por isso que a Bíblia fala que eram 80 sacerdotes corajosos. Eita glória, aleluia. Filho, quando Deus mandar você falar, você tem que falar. Você quer ver uma coisa? Presta atenção. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que esses sacerdotes, eles eram corajosos? Sabe por quê? Porque se você tomar leitura, presta atenção, se você tomar leitura de 2 Crônicas, no capítulo de número 24, a Bíblia diz que Joás, que era avô de Uzias, presta atenção, a Bíblia diz que Zacarias foi repreender Joás. Joás era rei, e a Bíblia diz que Joás, ele tinha abandonado o Senhor para servir outros deuses, para ficar no pecado da idolatria. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um homem chamado Zacarias, filho de Joiada. Aí a Bíblia diz que quando Zacarias foi repreender Joás, olha o que está escrito, lê comigo, você não fala o que eu estou falando. 2 Crônicas, capítulo de número 24, no versículo de número, presta atenção, no versículo número 20, olha o que está escrito. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de sacerdote de Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que diz o Senhor, porque vocês obedeceram os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei, apedrejaram até a morte no templo do Senhor. Olha que tremendo, presta atenção nisso aqui, você vai entender. Olha que forte. Quando Joás, que era avô de Uzias, estava no pecado, a Bíblia diz que Zacarias, ele foi levantado por Deus, o filho de Joiada foi lá e falou com ele, e Joás, ele era rei, ele era rei de Judá. Percebe que quando Zacarias foi repreender ele, a Bíblia diz que ele mandou os homens matar Zacarias a pedrada, porque não aceitou a repreensão. Percebe que repreender rei naquela época poderia ser morto. Por isso que a Bíblia fala que quando foi repreender Uzias, tinha que ser 80 sacerdotes corajosos. Por quê? Porque, irmão, repreender rei, você tinha que estar consciente que você poderia morrer em qualquer momento. Eita glória, só que eu louvo a Deus, que nós temos que falar o que Deus manda, não o que o homem quer ouvir. Você quer ver uma coisa? Por que decapitaram a cabeça de João Batista? Porque João Batista repreendeu o rei Herodes, que estava com uma mulher que não era dele, estava no adultério. O que João Batista falou? Devolve a mulher que tu tá, porque não é tua. Aí a Bíblia diz que Herodias mandou matar João Batista, mandou decapitar a cabeça de João Batista, porque João Batista repreendeu o rei. Eita glória, aleluia. Pode perceber? Por isso que a Bíblia faz questão de mencionar que eram 80 sacerdotes ali, corajosos para poder repreender aquele rei Uzias. Porque, filho, repreender gente pequena é uma coisa, eu quero ver você repreender gente grande quando Deus manda. Eita glória, eita Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz que quando foram repreender Uzias, a palavra do Senhor vai falar assim, que esses 80 sacerdotes corajosos chegou lá e falou assim: Uzias, o que você está fazendo? Esse papel não é seu, você não poderia entrar aqui no templo para oferecer incenso para o Senhor. Esse papel é nosso, você é rei, você tem o poder de liderar o povo e não de vir aqui oferecer incenso. No momento que ele estava falando isso, a Bíblia diz que Deus deixou Uzias leproso, a testa dele ficou leprosa. Olha que negócio tremendo, e ele teve que sair do templo. Só que a Bíblia fala que Uzias, ele ficou indignado com os sacerdotes, porque não queria aceitar a repreensão. Tem pessoas que não aceitam a palavra dura, ele quer ouvir palavras que massageiam a ego. Mas quando você fala contra o pecado, quando você fala a verdade, ele não quer ouvir. Pode fazer cara feia, mas eu prego o que Deus manda. Oh glória, aleluia. Olha que negócio interessante, a Bíblia fala que quando foram falar para Uzias, Uzias, o que você está fazendo? Essa tarefa não é sua, essa tarefa é nossa. A Bíblia diz que esses 80 sacerdotes eram corajosos, foi lá e falou na cara do rei: o que está fazendo? Você desobedeceu ao Senhor, está sendo infiel ao Senhor, se retira do templo. Olha que tremendo, olha a autoridade que aquele sacerdote tinha. Aqueles 80 sacerdotes eram sacerdotes corajosos. Porque, filho, Deus gosta de corajoso, Deus não chama covarde. O que Deus falou para Gideão? Gideão, manda os medrosos embora, mas só os corajosos vai ficar. Você vai ver, filho, que a metade foi embora, só ficou 300, e os 300 ali eram corajosos, porque Deus chama corajoso, irmão, Deus não chama covarde. Deus gosta de pessoas que pregam o evangelho, que não tem medo de falar. Oh glória, aleluia Jesus, tá, glória a Deus. Aí você vai ver, que quando foram repreender aquele rei, a Bíblia diz que ele foi indignado. Olha o que está escrito, no versículo número 19, Uzias, que estava com incenso na mão, pronto para queimar o incenso, se irou e ficou indignado contra os sacerdotes.
Na hora que ele tremendo ficou indignado, fez cara feia. Por quê? Porque foi repreendido. A palavra que o sacerdote falou para ele não agradou a ele, mas agradou a Deus. Filho, se Deus mandou você falar, não importa se vai gostar da mensagem ou não, fala o que Deus manda. Oh glória. Você vai ver que ele ficou irado, ficou bravo. Por quê? Porque era um rei. Só porque é rei, acha que não tem direito de ser repreendido? Vai ser repreendido. Aí você vai ver que a Bíblia diz que ele vai ficar leproso, ele vai se afastar do templo. E a Bíblia diz que ele vai morar numa casa, né? Porque não poderia se ausentar no trono, porque estava com lepra. E naquela época quem tem lepra tinha que viver distante do povo. Por quê? Porque lepra é considerado impuro, era considerado imundo. Então não poderia, porque desobedeceu ao Senhor. Então percebe que o orgulho causou a queda dele. É o orgulho, filho. Quantas pessoas hoje, cara, do orgulho tá se arruinando? O orgulho, filho, ele traz a ruína para a tua vida. Seja humilde, tenha humildade, irmão, para de ser orgulhoso. Percebe que o orgulho, ele leva a queda. A Bíblia diz que o Senhor está longe do soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Quanto mais humilde você for, mais perto de você Deus vai estar, filho. Agora o orgulho que leva a ruína. Seja humilde, rapaz. Tenha humildade no coração. Porque, filho, Deus gosta de gente humilde. Deus dá graça aos humildes, mas de longe conhece o soberbo, diz a palavra do Senhor. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.